Boa noite, gente. Boa noite. Meu nome é Helder, sou técnico de medida socioeducativa em meio aberto, trabalho na assistência social da Prefeitura de São Paulo e a ideia da gente, o que a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui hoje é sobre direitos fundamentais e políticas públicas. Aí vocês se perguntam, mas qual que é a necessidade, qual que é a importância da gente entender um pouquinho desses temas, discutir, refletir um pouquinho sobre isso, pensando na carreira de defensoria pública. Eu ia fazer até o convite da gente ler o artigo 134 da Constituição, que fala sobre a defensoria pública, né? Que é essa carreira que a gente está estudando, se preparando para se tornar um dia, né? Então eu vou tomar a liberdade de ler, tá? A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Esse simples artigo que a gente acabou de ler, o artigo 134 da Constituição, querendo ou não, ele traz para a gente uma responsabilidade muito grande. Se a gente pensar enquanto profissionais, futuras e futuros defensoras e defensores públicos, né? Defensoria Pública é um órgão permanente. O que isso significa? Não é uma política de governo que vai modificar. A partir de agora não quero que exista mais defensoria pública. É uma instituição permanente, que tem algumas funções que têm muita relevância aqui para a gente. A gente está falando de promoção, a gente está falando de defesa de direitos humanos, judicial, extrajudicialmente. Então a função da defensoria pública, ela extravasa muito o processo. Muitas das vezes, enquanto defensora, enquanto defensor público, vocês vão ver que a atuação necessariamente ela envolve também articulação entre outros serviços, entre outros atores, entre outras instituições, outros órgãos que não necessariamente dentro do sistema de justiça. Um exemplo muito básico, eu sou técnico da assistência social. Qual que é a minha função? Existe o sistema de justiça voltado para a infância e juventude. Quando um adolescente comete um ato infracional, é aplicada a ele uma medida socioeducativa, certo? E essa medida pode ser em meio fechado como em meio aberto. Eu trabalho no meio aberto. Como que é a função do técnico de medida socioeducativa no meio aberto? Ele é responsável tanto por desenvolver uma certa criticidade, a defensoria nem utiliza muito essa expressão, mas criticidade no sentido de reflexão sobre o ato infracional, mas também de promoção social desse adolescente. E como a gente pensa em promoção social, a gente está pensando em escola, a gente está pensando em curso profissionalizante, a gente está pensando em garantir o acesso a direitos, que talvez nunca tenham sido garantidos para aquele adolescente que chegou naquela situação. Como vocês podem perceber, demanda um esforço intersetorial. A gente não está falando só de um processo judicial. Então a gente está falando de pastas envolvendo políticas públicas, a gente está falando de educação, a gente está falando de trabalho e emprego, a gente está falando de cultura, lazer, várias políticas públicas que estão interrelacionadas. E isso foi só um exemplo dentro de como que esse acompanhamento, por exemplo, de um adolescente que é atendido pela Defensoria Pública, como ele vai demandar esse preparo, essa atenção desses profissionais que vão estar ali presentes na vida dele, né? Isso foi um exemplo na infância e juventude. A gente pode transpassar isso para moradia, habitação, a gente pode passar isso para política carcerária, a gente pode passar isso para todas as esferas de atuação da Defensoria Pública. Inclusive, gente, não sei se vocês já tiveram algum contato, seja em estágio, seja de alguma forma profissionalmente com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, pelo menos aqui em São Paulo, ela é dividida
territorialmente, né? Então existem as unidades de atendimento, mas também existem os núcleos especializados da Defensoria Pública. Então aqui, por exemplo, na região da Boa Vista, tem um núcleo especializado da infância e juventude, núcleo de direitos humanos, na Liberdade tem um núcleo de habitação, se eu não me engano, o de situação carcerária, núcleo de defesa dos direitos da mulher. Não estou reproduzindo com a nomenclatura correta em todos, mas só para vocês verem como existem diferentes assuntos de extrema relevância para o dia a dia da defensora e do defensor público que extravasam aquela atuação ali rígida dentro de um processo. E aí, como é que a gente vai, por exemplo, articular o funcionamento de uma política pública, que às vezes ela está engessada, se a gente fica muito estrito ali ao conhecimento técnico do processo, né? Então, a ideia da gente estar conversando um pouquinho aqui, nesses encontros, é para debater um pouquinho, não só a parte teórica, que ela é extremamente importante e é cobrada em edital. Vocês vão ver que tem muito conteúdo aqui que é relacionado a direito constitucional, relacionado a direito administrativo, relacionado a direitos difusos, direitos humanos também, mas também tentar discutir um pouco sobre conceitos fora do direito, políticas públicas, funcionamento do ciclo de políticas públicas, né? Mecanismos de controle social. Isso tudo é muito importante a gente estar familiarizado com esse tema. E também entender os limites na operacionalidade prática de todos esses conceitos, né? Como que funciona no dia a dia? Será que é necessariamente dessa forma? Então, nossa proposta aqui hoje é começar essa discussão sobre direitos fundamentais e políticas públicas. Nossa ideia inicial, gente, era fazer 6 encontros, tá? Começando hoje com a teoria geral dos direitos fundamentais. Nessa primeira parte, a gente falar um pouquinho sobre direitos fundamentais e direitos sociais na Constituição de 88. Essa distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos, que geralmente é colocada na doutrina, o que seria esse conteúdo essencial dos direitos humanos, que é importante, objeto de estudo também para quem está almejando uma vaguinha na Defensoria Pública, restrições aos direitos fundamentais, num primeiro momento, tudo conteúdo dessa parte de teoria geral dos direitos fundamentais. Numa segunda parte, a gente falaria sobre eficácia das normas constitucionais, de uma forma muito resumida, a capacidade de produzir efeitos jurídicos, isso como geralmente a doutrina classifica, e direitos sociais, seu conteúdo essencial, e o que hoje está muito em voga, em muita discussão, inclusive na doutrina do professor Igor Sarlet, o mínimo existencial. Como que eu defino, por exemplo, o que é o direito à liberdade? É liberdade plena, sim, absoluta? Tem uma certa... Por onde que a gente vai caminhar para definir o contorno disso? Tudo isso é alvo de muito debate, de muita reflexão na doutrina, na jurisprudência, principalmente do STF. Os informativos do STF são muito importantes para essa matéria, referente a mínimo existencial. Depois, a ideia seria que a gente falasse um pouquinho mais especificamente sobre a teoria geral das políticas públicas. E aí, política pública, gente, se mistura muito com um conceito que é alvo de bastante discussão dentro do direito, que é o de serviço público. Será que necessariamente serviço público e política pública são sinônimos? Será que tudo que é uma política pública é um serviço público? Qual que é a diferença entre política pública e direito fundamental? O que está no âmbito de judicialização e o que não está? O que entra na discricionariedade administrativa e o que não está? Tudo isso é importante a gente também ter uma dimensão. Então, nessa primeira parte dessa teoria geral das políticas públicas, nossa ideia é falar um pouquinho sobre os conceitos e abordagens, nas diferentes perspectivas conceituais, o que historicamente essa área do conhecimento entende por política pública ou não, tipologia, como que isso, de uma certa forma,
vem sendo aplicado em termos práticos, em termos programáticos, né? Como que esses conceitos têm funcionalidade, operacionalidade, é importante a gente saber. Um assunto que é extremamente importante nessa área de conhecimento, ciclo das políticas públicas. A gente geralmente tem uma noção de que política pública ela vem da cabeça do representante do executivo, pronto, aplica e acabou. Mas existe todo um procedimento que é objeto, inclusive, de muito estudo, de como que esse processo ele é fechado, ele é formado, ele é desenvolvido. Então, desde o momento da formação da agenda, então, se a gente for parar para pensar, quando que aquele assunto ganha uma relevância naquela sociedade para passar a ser discutido pelo legislativo, até a fase de implementação, a fase de avaliação, a fase de controle dessas políticas públicas, tudo isso é muito importante, porque se a gente está pensando, e até para a área da Defensoria Pública mesmo, como eu falei para vocês, a Defensoria Pública ela não se preocupa só com o processo. Então, muitas das vezes a Defensoria Pública é uma das instituições responsáveis diretamente por organizar audiências públicas, né, sobre aquele determinado assunto que às vezes está, de uma certa forma, ele acaba afetando uma determinada comunidade. Será que aqui, nessa região, a gente precisa dessa obra pública e não de um investimento diferente, por exemplo, em creche, por exemplo, em um hospital público especializado? Tudo isso faz parte desse processo, inclusive, de controle de políticas públicas. Então, conhecer esse ciclo é importante até para saber aonde podemos ou não atuar, como devemos ou não atuar. Teoria geral das políticas públicas na segunda parte, a gente falaria sobre tudo o que envolve esse processo. Então, quando a gente fala de atores e políticas públicas, a gente está falando de tanto interesses favoráveis como interesses contrários àquela determinada implementação daquela política pública, formação da agenda, que seria fazer com que aquele assunto deixasse de ser uma simples questão e passasse a, de fato, ser algo de relevância, importante, de ser pautado naquela sociedade que está em grande discussão. Formulação, quando a política pública ela é gestada, quando ela nasce. Implementação, a forma de você fazer acontecer. Avaliação, para saber se ela tem efetividade ou não. E aí, entrando muito na discussão da professora Maria Dalari da USP, como que essas políticas públicas que são desenhadas no Executivo, são pensadas, são organizadas no Legislativo, elas ganham uma dimensão jurídica institucional. Qual que é a função do direito em garantir que essas políticas públicas tenham efetividade, que elas realmente produzam efeitos almejados e esperados, né? Lembrando, gente, que tudo isso envolvendo política pública, existe uma Constituição, certo? Existe uma Constituição que define quais são as responsabilidades de cada ente federativo, do Estado, mas assim, não necessariamente é tudo tão claro. Então, por exemplo, quando fala que o município vai promover o direito à educação, como que vai ser esse direito à educação? Então, será que dentro do esperado, dentro do almejado, o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, quando, se eu não me engano, foi o governo do estado, censurou determinadas obras por acreditar que havia um conteúdo imoralmente, foi a prefeitura, né? Moralmente repugnante, sendo que, na verdade, a gente está falando da própria existência individual, né? Então, até que ponto, não necessariamente, só pelo fato de ter lá escrito direito à educação, ele está sendo implementado, ele está sendo avaliado da forma correta. Estudar esses mecanismos é importante por isso, até para a gente saber rebatê-los. E aí, numa parte final, o que a gente iria fazer? Tentar dar uma refletida, uma conversada sobre o controle dessas políticas públicas. Primeiro a gente vai ver a parte do direito, dos direitos fundamentais,
Depois a gente vai ver a parte das políticas públicas, que está muito mais relacionada ao campo da ciência política. E num terceiro momento a gente vem para o controle. E essa parte do controle é muito interessante para a gente. Aqui a gente está falando diretamente de direito constitucional e direito administrativo na sua essência. Numa primeira parte a gente vai conversar um pouco sobre o regime jurídico administrativo, a gente vai falar um pouco sobre os princípios constitucionais do direito administrativo, serviços públicos e sobre a intervenção do Estado no domínio econômico e social. E numa segunda parte, o controle da administração pública propriamente dito, via controle administrativo, legislativo, judicial. Também vamos falar um pouco sobre os instrumentos, falar um pouco sobre discricionariedade administrativa e participação social. Um dos mecanismos de controle que não sei se intencionalmente, mas muito pouco discutido no estudo do direito. O direito sempre tem um ensino muito dogmático, um ensino muito teórico, abstrato, e esquece um pouco de entender como que a sociedade se opera na base. Esse controle social talvez seja o mecanismo mais importante e tão pouco valorizado. Se a gente for pensar, por exemplo, em audiências públicas, referendos, plebiscitos, dificilmente eles acontecem no Brasil, né? Mas não só eles, a gente também vai falar sobre conselhos de direitos, que inclusive nessa nova gestão governamental vem sido bastante flexibilizado, com diminuição massiva da participação da sociedade civil, que enfraquece esse sistema de garantia de direitos, projetos de lei de iniciativa popular e algo que vem crescendo bastante também ultimamente, que é o tal do advocacy, né? Como que essas organizações da sociedade civil conseguem fazer pressão para que esses direitos sejam efetivados e garantidos. A Defensoria tem um papel essencial em tudo isso, porque não que a defesa técnica jurídica se sobressaia, mas talvez a Defensoria seja um dos mecanismos que, inclusive, por demanda de movimento social, surja para ouvir essas vozes e fazer essa discussão chegar no sistema de justiça. Certo? Alguma dúvida, gente? Não? Bom, gente, pode falar. As ações afirmativas, elas entram em qual parte? Ações afirmativas, elas entram como políticas públicas, né? Mais especificamente políticas sociais, né? E pensando especificamente em mecanismos de equiparação. O Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um professor bem conhecido na área de direito administrativo, ele fala que no Brasil existe sim o princípio da isonomia, mas que esse princípio da isonomia, diferentemente do que muito recorrentemente se é ensinado, não se trata apenas de tratar todos de forma igual, tratar os desiguais conforme as suas desigualdades. Então, é aquele raciocínio, né, gente? Tem uma corrida. Se você está partindo de trás, você não está em pé de igualdade com quem está aqui na frente. Então, as ações afirmativas seriam uma forma de política pública, social, de tentar equiparar essas desigualdades, né? Não sei se eu respondi, foi isso? Essa primeira parte, gente, da gente já entrando especificamente na teoria geral dos direitos fundamentais. Existe importante a gente começar a entender especificamente esse conceito para saber separar o que é um direito fundamental, o que é um direito social. Às vezes a gente não tem muita clareza sobre esse tema, porque também tem muita divergência doutrinária. Mas vamos pegar pelo menos algumas referências principais que vão conseguir dar uma sustentação legal para a gente. Originariamente, direitos fundamentais, se a gente for pegar qualquer livro de direitos humanos, os direitos humanos, gente, eles não nascem na Revolução Francesa, tá? Isso é uma concepção europeia, eurocêntrica de mundo, que o mundo surgiu na França. Não é bem assim. Se a gente for parar para ler, inclusive, o Fábio Conder Comparato, que é um professor muito importante nessa área de direitos humanos, ele vai trazer referências a diversos sistemas jurídicos, inclusive antes de Cristo, que é a base a forma de pensamento ocidental tradicional, né? Então, desde os sistemas asiáticos, sistemas africanos, tem toda uma
principiologia própria, inclusive por outras religiões que acreditavam nos direitos humanos, mas de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, direitos naturais à pessoa são direitos humanos, né? É que, historicamente, sempre teve muita dificuldade de falar, começou aqui. Por quê? Até por uma dificuldade que a gente vai ver mais para frente. A pluralidade de nomenclaturas. Direitos, e aí vou falar para vocês essas nomenclaturas para vocês também entenderem o momento histórico, mas direitos fundamentais do homem, já numa visão excludente da participação da mulher, por uma sociedade que historicamente foi construída a partir de uma visão patriarcal. Direitos naturais da pessoa humana, direitos fundamentais, todas essas nomenclaturas, por mais que elas não exprimam com precisão o conteúdo que a gente conhece atualmente por direitos humanos, elas fazem referência a direitos humanos. Então, é muito difícil a gente falar, começou aqui, porque desde que a sociedade é sociedade, o mundo é mundo, a gente fala de direitos pensando nessa perspectiva cidadão-Estado, limite ao Estado, né? Claro que, com a evolução da história, essa delimitação do que é um direito fundamental, qual que é o limite do Estado, isso foi se aprimorando e se foi evoluindo com a consolidação de um pensamento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Revolução Francesa como marco dos direitos humanos, é porque talvez ali naquele momento se deu uma sistematizada em algo que já existia, transformando em um sistema propriamente dito, né? Mas só para vocês visualizarem que isso aqui não tem uma precisão de data, começou nesse ano. Sempre que o mundo é mundo, a gente está falando da mesma coisa. Então, justamente porque direitos humanos se confundem com direitos fundamentais, se confundem com direitos da pessoa humana, com todas essas terminologias. Tem duas classificações aqui que eu acho que é legal para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. A doutrina francesa tradicional vê o pensamento cristão e a concepção dos direitos naturais como as principais fontes de inspiração das declarações de direitos. Então, vamos lembrar, essa doutrina francesa, que de uma certa forma veio sistematizar um conhecimento que já existia, ela enxerga que os direitos humanos surgem a partir de um pensamento religioso, e através dessa concepção, de duas formas, ou através desse pensamento religioso ou através da concepção dos direitos naturais. Direitos naturais que não necessariamente estão vinculados a uma religião ou não, mas que todas essas duas fontes são importantes para a gente entender o começo desses direitos humanos. O José Afonso da Silva, ele rebate um pouco isso, dizendo que não há uma inspiração das declarações de direitos, para a gente chegar ao consenso de o que é um direito fundamental, mas sim reivindicações e lutas para conquistar os direitos nela consubstanciados. E quando as condições materiais da sociedade propiciaram, elas surgiram conjugando condições objetivas e subjetivas para a sua formulação. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Se nessa doutrina francesa ela vai tentar identificar uma origem para esses direitos fundamentais, seja nesse pensamento cristão ou nessa concepção de direitos naturais, que não necessariamente é vinculado a uma religião, é vinculado a vários povos, culturas diferentes, o José Afonso da Silva vai falar uma coisa diferente. Não é que surgiu aqui. Na verdade, esses direitos eles sempre existiram e são inerentes à pessoa humana, só que eles começaram a ganhar mais notoriedade com base nas reivindicações e lutas de determinado momento histórico, certo? Então vamos pensar, por exemplo, o que está acontecendo atualmente no contexto brasileiro, né? Eu acho que enquanto defensoras e defensores públicos não podemos ser omissos e não acreditar em determinados valores. A gente acabou de ler o artigo 134 da Constituição. Defensoria Pública pressupõe a defesa dos necessitados, certo? Reproduzindo o termo que está na Constituição. Então, Defensoria Pública tem sim posição, para começar por aí. Esse contexto atual que a gente está vivendo é um contexto
democraticamente falando, e isso não é o Helder falando, isso é a ONU, isso são todos os países do mundo, né? É um contexto de enfraquecimento das instituições democráticas. E eu vou dar um exemplo muito claro da minha área de atuação. Eu trabalho na assistência social, no sistema de garantia de direitos voltados à proteção dos direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A atual gestão federal acabou reduzindo a participação da sociedade civil no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. É um importantíssimo mecanismo de participação e controle social na implementação das políticas voltadas à infância e juventude, que, segundo o artigo 227 da Constituição, são prioridade absoluta na formulação de políticas públicas. Então, a gente está vivendo esse momento aqui agora, mas a gente sabe que isso seria contra a Constituição, contra os tratados de direitos humanos. Então, só porque a gente está vivendo esse momento agora, significa dizer que esses direitos não existem? Não, é justamente o que o José Afonso da Silva está falando. As condições atuais, materiais da sociedade, propiciam uma reivindicação por esses direitos. Então, a gente não pode dizer que eles começaram em tal período. Na verdade, a sociedade se mobilizou naquele momento histórico para garanti-los, mas eles sempre existiram. E Fábio Conder Comparato, Norberto Bobbio, Flávia Pelvezan, todos os grandes doutrinadores de direitos humanos, gente, vão concordar com a seguinte afirmação: direitos humanos nunca são lineares. Momentos de retrocesso, momentos de conquistas, avanços, é sempre essa batalha, essa luta permanente para garanti-los efetivamente. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Então, são mais duas posições, né, que a gente acabou trazendo sobre essa origem dos direitos fundamentais. Mas vamos pegar essa definição do José Afonso da Silva, de condições reais que propiciaram essa reivindicação, essa luta. Vamos partir dessas duas visões, na verdade, né? A visão tradicional e essa visão do José Afonso. Historicamente, tradicionalmente, a gente tende a acreditar que os direitos humanos nasceram na Revolução Francesa, certo? Como que foram essas condições reais da época que propiciaram essa reivindicação pelos direitos humanos? Contradição entre o regime da monarquia absolutista, da qual, se a gente for lembrar lá da aula de história, o Luís XIV chegou ao momento de dizer que o Estado era ele, né? Então essa mistura, essa personificação do Estado com a figura do monarca, Estado absolutista, de uma monarquia absolutista estagnada e uma sociedade em expansão comercial e cultural, progressista. Ou seja, pela visão tradicional que acredita que os direitos fundamentais surgiram nesse período da Revolução Francesa, por que eles surgiram? Porque enquanto a monarquia estava atrasada, retrógrada, estagnada, com privilégios, havia uma sociedade pulsando comercialmente, culturalmente, de forma progressista. Se a gente for pensar, é um momento da queda do regime feudal e expansão, renascimento também, todos são contemporâneos a essa fase. Pensamento iluminista, que é o segundo motivo pelo qual esse momento histórico propiciou que nessas declarações de direitos surgissem esses direitos fundamentais. Nesse primeiro momento, a gente está falando de surgimento, consolidação do Estado liberal, havia um foco muito grande nas liberdades e valores individuais. Existe um autor, gente, que eu acho que é muito legal para quem quer estudar para a Defensoria Pública, da área de Direito Constitucional, que é o Paulo Bonavides. Ele tem um livro que fala sobre Direito Constitucional e Ciência Política, que ele vai classificar a evolução do Estado partindo dessa época, tá? Desse marco de pensamento iluminista, falando do Estado liberal, o Estado social democrático, né? E esse Estado liberal, a maior parte da doutrina entende que, como que ele funcionava? O Estado só serve
ele não pode atravessar determinados direitos. A gente está falando de direito fundamental. Nesse período, a gente está falando o quê? Estado, você não pode interferir aqui. Isso aqui é o seu limite. Então, a gente coloca obrigações negativas ao Estado. É geralmente como o Estado liberal é classificado. Isso vai mudar radicalmente a partir do momento, e principalmente a partir da constatação do surgimento do pensamento marxista do século XIX, com o materialismo dialético, que o Marx ele era um grande pensador. Por mais que seja bastante distorcido no debate contemporâneo, ele estudava o funcionamento das relações de trabalho dentro da fábrica. Então, essa concepção de teoria do mercado, do valor, da mais-valia, não chegou da cabeça dele, ele viu como era o funcionamento do mecanismo de apropriação do trabalho do trabalhador pelo dono dos meios de produção. Naquele momento, o que ele, de uma certa forma, identificou? As desigualdades históricas da liberdade absoluta. Porque se a gente for parar para analisar, o sistema produtivo do Estado liberal, que fomenta exclusivamente a livre iniciativa, exclusivamente o lucro, a geração de riqueza, ele não está tão preocupado com a distribuição dos recursos que foram produzidos. Ele está preocupado com gerar resultados. Ele não está preocupado em alocar equitativamente esses recursos, certo? Então, se eu sou dono dessa faixa de terra e eu pago o seu salário, o que vier do seu trabalho é meu lucro. Não vou dividir isso com você. Naturalmente, isso gera distorções sociais. E aí, naquele momento histórico que seria a formação do Estado Social, o que se reivindicou socialmente? Bom, essa Revolução Francesa, que usaram inclusive da plebe, do povo, para pegar em arma e para cima do rei e decapitá-lo, ela não trouxe necessariamente direitos sociais. O que ela garantiu foram direitos da liberdade. Não necessariamente uma sociedade igualitária, uma sociedade onde apenas fôssemos iguais formalmente, não materialmente. É por conta disso que esse pensamento foi substituído no século XIX com o desenvolvimento industrial e o aparecimento de um proletariado sujeito ao domínio burguês. 3 seriam... Aí o que acontece, gente? Se o Estado liberal ele só estava preocupado em não fazer, em colocar limites para a atuação do Estado, por exemplo, eu, Estado, não posso mais confiscar todas as suas coisas. Eu não posso te prender sem um motivo, o princípio da legalidade. Se isso eram pressupostos antes do Estado liberal, o Estado social está preocupado em prestar positivamente obrigações. Deixa eu ver se eu falei do jeito correto. O Estado agora ele não vai ser omisso diante de situações de desigualdade. O Estado agora ele tem funções, deveres. Significa que o Estado ele vai ter que acabar com a propriedade privada? Isso é uma discussão para a ciência política. Eu estou falando aqui de obrigações do Estado definidas constitucionalmente, nos marcos do Estado de Direito. Mesmo num Estado de Direito, existem obrigações do Estado. São os direitos sociais. A gente não está falando aqui, por exemplo, que muito constantemente se fala que o Bolsa Família é um favor, que o auxílio reclusão é um benefício. São direitos historicamente construídos. Não dependem de gestão de governo, são políticas de Estado. Estão previstos no ordenamento, certo? Mas a gente está falando de uma sociedade desigual nesse período, né? A gente está falando de... Vamos voltar lá. 1800, século XIX. Aí o capitalismo industrial está surgindo, a liberdade individual pulsando, e não necessariamente existia direito do trabalho, então
trabalho infantil acontecia indiscriminadamente, 14 horas de trabalho por dia, miséria, fome, êxodo urbano, muitas mazelas sociais começaram a surgir a partir dessa ausência de participação do Estado nessa equalização social. Nesse momento do Estado social, existem três concepções, três formas de ver o mundo que legitimaram, cada uma à sua maneira, a necessidade do Estado intervir na economia, a necessidade do Estado intervir no domínio econômico para promover redução de desigualdade social. Quais são essas três concepções? Uma que eu acabei de falar para vocês, o Manifesto Comunista, e as doutrinas marxistas, criticando o capitalismo burguês e postulando liberdade e igualdade materiais em um regime socialista. Então, e isso é um erro que muitas pessoas, inclusive, cometem, acreditar que não existe Estado no socialismo. O socialismo é uma transição para o comunismo, que não existe Estado. Então, mas até no socialismo existe uma forma de você promover essa transferência, essa igualitarização. Não sei se essa palavra existe, eu acabei de inventar. Mas o fato é que é uma forma de você conceber o mundo e legitimar essa necessidade do Estado intervir na economia. Uma concepção. Uma segunda concepção é a doutrina social da Igreja. Historicamente, o clero e o poder sempre estiveram muito próximos, sempre estiveram muito juntos, e não necessariamente com uma visão social, né? Isso até os dias de hoje. Existem correntes e correntes dentro da Igreja que preconizam diferentes formas de enxergar a sociedade. A gente vê nitidamente o quanto o atual Papa ele enfrenta resistências conservadoras dentro da própria instituição enquanto líder máximo de uma instituição religiosa. Então, não vamos, como a gente falou ali no começo, não é porque hoje a gente legitimamente, socialmente, acreditamos que a sociedade avançou, que necessariamente ela avançou. Tem inverso, um movimento de retrocesso, né? Mas existe uma concepção histórica dentro da Igreja, e é inclusive uma das concepções que mais são perseguidas dentro da Igreja, que é essa doutrina social, surgida a partir do Papa Leão XIII, que se fundamenta em uma ordem social mais justa, ainda que dentro do capitalismo. Então, ela não vai necessariamente ser contra a ideia da defesa do direito à propriedade privada, mas determinada de uma forma que seja um pouquinho mais igualitária, né? E uma terceira concepção, que é a do intervencionismo estatal. Essa terceira forma, ela ganhou muita força, não que ela surgiu nessa época, mas ela ganhou muita força com o pensamento keynesiano no século XX. O John Maynard Keynes foi um economista, se não me engano, britânico, que foi um dos precursores do pensamento de intervencionismo econômico, inclusive em economias extremamente liberais, como Inglaterra e Estados Unidos. A partir disso, o Estado ele vai ter obrigações positivas, ele vai ter responsabilidades na área do domínio econômico e social para promover essa redução de desigualdades. Então, com que objetivo? Proteger classes menos favorecidas, não refutando completamente o capitalismo. Então, tanto essa doutrina social da Igreja como o intervencionismo, eles trabalham por redução da desigualdade dentro do sistema capitalista. Essa primeira, do Manifesto Comunista, ela acredita em uma nova forma, um novo regime de produção, não dentro desse Estado capitalista. Mas, de um ponto comum, essas três visões, que elas clamam por uma coisa, elas reivindicam uma coisa que o Estado liberal não pensou. A gente não pode simplesmente deixar que as coisas aconteçam com base no livre mercado. O livre mercado gera distorção, gera desigualdade, gera miséria, gera pobreza, gera guerra, gera todas as mazelas sociais. Precisamos dar uma resposta a isso. A partir daí, a gente precisa dessa
prestação positiva. Então, se o Estado liberal era uma obrigação de não fazer do Estado, no Estado social tem uma obrigação de fazer. E aí, gente, a gente entrou num âmbito ali meio nebuloso agora para definir. Tá, obrigação de não fazer, obrigação de fazer. O que é direito fundamental? Você está me falando aí que, historicamente, a sociedade ela reivindicou por direitos que já eram dela, que já existia, e naquele momento aquela declaração só legitimou esses direitos. Aí surgiu, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Tudo bem, mas o que é esses direitos universais? O que é esse direito à vida? O que é esse direito à educação, esse direito à saúde? É muito difícil. A gente pode ter uma noção sobre esses assuntos com base nas nossas experiências de vida. Eu tenho certeza que cada pessoa nessa sala vai falar para mim um conceito diferente sobre saúde. Saúde para uma pessoa é uma coisa, saúde para uma pessoa é outra. E como é que a gente vai definir? Tá, eu preciso de saúde, eu bati na porta do judiciário agora, eu preciso do meu direito à saúde preservado. Você, como? Como que esse direito à saúde vai ser preservado? A gente precisa saber o que ele é, né? Ou então, pelo menos, reivindicar uma mudança de entendimento sobre isso. Esse é o maior pepino que a gente vai ter, definir direitos fundamentais. E aí, gente, para chegar nessa classificação, nessa definição, vamos lembrar que direito e ciência política se misturam constantemente. A Constituição Federal, ela é sim um instrumento jurídico, eu concordo com todo mundo que me fala isso, mas ela surgiu de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela nasceu politicamente. A gente não pode ser leviano de achar que só porque virou uma regra, necessariamente existe um entendimento social consolidado sobre essa regra. Vamos pensar no exemplo mais básico possível, redução da maioridade penal. 90% da população brasileira é a favor da redução. Eu sou veementemente contra, posso falar de A a Z porque eu não sou favorável a isso, mas culturalmente essa regra da Constituição ela está em debate. E se a gente simplesmente se apegar ao formalismo jurídico, a gente vai perder essa briga, né? Por isso que é importante a gente conhecer todos os elementos que circulam nesse debate, porque essa discussão sobre o Estado que a gente quer, a sociedade que a gente quer, não é exclusivo de advogado, certo? Muitas pessoas compõem esse Estado, certo? Direitos fundamentais. A principal dificuldade que a gente está trazendo aqui é essa. Devido à evolução histórica e o fato de serem empregados como sinônimos, direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem, por ter todas essas nomenclaturas diferentes, que teoricamente falam sobre o mesmo tema, vocês vão ver que muitas das vezes uma decisão judicial vai falar com uma palavra, um texto acadêmico vai falar com outro, e aí vai causar aquele imbróglio na cabeça. Tá, e aí? Para onde que eu vou agora? Né? O que eu faço? Tem uma dificuldade de definição, isso é real, isso é concreto. Tem uma dificuldade de definição do que é isso. Então, se o direito e a ciência política eles se falam o tempo todo, não se iludam, vocês estão defendendo necessitados, conforme o artigo 134 da Constituição. Vocês são contra a corrente. Direito é instrumento de poder. Disputa de narrativas, certo? Tentam sempre colocar isso em mente, que é pressuposto para qualquer atuação nesse âmbito de defensoria pública. O José Afonso da Silva, por que eu estou trazendo o José Afonso da Silva? Uma grande referência na área de direito constitucional. E se a gente está falando de disputa de narrativa, é sempre bom a gente se escorar um pouquinho, pelo menos, nos clássicos, né? Para a gente conseguir fazer a crítica ao clássico, a gente primeiro precisa conhecer os clássicos, né? Como que ele vai definir os direitos fundamentais? Expressão dos princípios que resumem a concepção do mundo
informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, além de designar no nível do direito positivo aquelas prerrogativas e instituições que ela concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Sem olhar aqui, alguém consegue me falar exatamente o que ele falou? É tudo muito fluido, certo? Eu não estou desmerecendo um trabalho doutrinário de uma pessoa que é 1 milhão de vezes mais preparada, qualificada do que eu. Mas eu estou dizendo, gente, que definir concretamente todos esses conceitos é uma disputa de narrativa, certo? Porque quando a gente está falando aqui que direito fundamental é a concepção de mundo em forma a ideologia política de um ordenamento jurídico, se eu falar que direito fundamental é uma questão de ideologia, eu preciso aceitar essa ideologia? Difícil, né? Mas é uma classificação importante para a gente entender, realmente. Se a gente for pensar, por exemplo, em direito à educação, à saúde, por que a gente tem na nossa Constituição? Alguém aqui se arrisca a dizer? É uma decisão política. Não deixa de ser. O que o José Afonso da Silva está falando, por mais que seja difícil a gente descrever, delimitar, expressa realmente o que o direito é. O direito é fruto de uma disputa política, certo? Então, o direito fundamental vai exprimir a concepção de mundo e informar a ideologia política de cada ordenamento jurídico. E ainda designar no nível do direito positivo, das leis, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantia de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Basicamente, direito fundamental vai ser o resultado de uma ideologia e também o que concretamente ali no direito positivo vai ser prerrogativa de cada indivíduo e a criação, o desenho daquela instituição. Vamos traduzir isso em uma questão problema. Tá, o direito é o resultado de uma ideologia, de uma questão política. Então, será que ele pode ser mudado? Se a sociedade mudar, o que vocês acham? Alguém se arrisca? É uma questão difícil, né? Porque se ele é resultado de uma ideologia política e uma concepção de mundo, será que a sociedade de 88 é a mesma de 2019? Será que esse é a mesma de 2019? Se for para o bem, tudo bem. Se for para o mal, não necessariamente? Então, todas essas questões são éticas, filosóficas, elas passam por essa discussão. Não vamos reduzir a nossa argumentação simplesmente na ideia de que está na regra, está na lei, acabou. Porque isso daí também é discutível. Mas uma parte desse conceito ajuda a gente bastante. Porque se a gente fosse falar que é tudo decisão política, a gente estava um pouquinho perdido, né? Porque já que a gente é contra a corrente, a gente nunca ia ser nem ouvido. Mas, além de ser uma concepção de mundo, os direitos fundamentais também designam, no direito positivo, prerrogativas e instituições que ele concretiza. Opa, aqui já melhorou. Porque tudo bem, é resultado de uma concepção política, mas aqui está falando outra coisa. Tem prerrogativas e tem instituições. Isso aqui é permanente, é no direito positivo. Lá está falando princípio da reserva legal. Eu acho que isso é ideológico? Não, isso é uma prerrogativa. A gente não falou que era disputa de narrativa? Nosso desafio vai ser esse. Isso aqui não é ideologia não, juiz. Isso aqui é prerrogativa. Isso aqui está na lei, isso aqui está na Constituição, isso é um argumento historicamente constituído. Disputa de narrativa envolve também se utilizar da prerrogativa, certo? Se a gente não se utiliza dela, a gente não consegue modificar a ordem social também, ok? Alguém tem algum comentário, gente? Estou falando muita coisa. E aí, gente, dentro dessa classificação que ele trouxe, tanto de concepção de mundo, ideologia política, instituições e prerrogativas, o que ele entende por fundamentais? A parte dos fundamentais que se relacionam aos direitos, né? Se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive,
e às vezes nem mesmo sobrevive. Vocês perceberam como isso é muito genérico? Uma pessoa não consegue sobreviver sem o quê? A gente já vai entrar na discussão do mínimo existencial aqui. Por isso que dominar os termos técnicos mesmo, como que essa discussão está sendo travada, inclusive em âmbito de restrição a direito fundamental, é essencial. E é essencial mesmo, gente. Porque se a gente for pensar, por exemplo, vocês estão lá, Defensoria Pública, aí chega o assistido, chega até você e fala que está demandando um medicamento que não tem no SUS. Gente, quem já entrou no hospital público sabe o inferno que é um hospital público. Sinceramente, é desumano você ficar 5 horas morrendo e não conseguir atendimento. Aí você vai bater na porta do judiciário para pedir um tratamento home care, que fala, né, que é na própria residência, né? Aí o juiz vai olhar e falar, veja bem, reserva do possível, não vou entrar nesses poderes aí, porque isso é da política executiva, isso não é do judiciário, eu não tenho nada a ver com isso, e assim, reserva do possível, né? Sabe como que é, né, doutor? O orçamento aqui não dá, né, para dar conta de... Imagina, home care para todo mundo, é um sonho, né, mas não dá. E aí, como é que fica, né? A pessoa precisa, mas ela não vai ter acesso por conta de um sofisma, por conta de um argumento que não entende que fundamental também é isso. O home care, sem o home care, aquele assistido não consegue sobreviver. Essa discussão é filosófica, não se iludam, ela não é legalista. Direitos fundamentais possuem alguma... E aí, por mais que a gente deixe um pouquinho aberto, genérico, para entender o que são esses direitos fundamentais, geralmente se atribuem algumas características a eles. Historicidade, isso daqui é o tendão de Aquiles. Nascem, modificam-se e desaparecem. Sociedade muda. Sociedade de 88 é diferente da sociedade do século XVIII, que é diferente da sociedade do século XV. Então, esses direitos, por mais que o direito à educação possa continuar existindo, vai ser diferente. E aí a gente vai ter que ver se realmente essa mudança ela é de fato algo positivo ou não, né? Mas os direitos fundamentais eles mudam o tempo todo. E assim, vamos partir para o meu exemplo da área da infância e juventude, que eu gosto bastante de trabalhar. Antes de 88, crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos de direitos, eles eram objetos de tutela. Então, não tinham direito à voz ativa, né? Porque vigorava antes a teoria do menor, teoria minorista, da doutrina da situação irregular. Então, aquelas crianças que não são de família estruturada, eu, Estado, legitimo tacar numa FEBEM, eu legitimo recolher do convívio de onde quer que esteja, mas as que são de boa família, não. Legitimava esse tipo de situação. A partir de 88, com a doutrina da proteção integral, Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e obrigações. Voz ativa. Isso pressupõe que qualquer decisão que venha a afetar suas vidas pessoais, necessariamente tem a necessidade de ser ouvido sobre aquilo e opinarem também. Então, só um exemplo que é do dia a dia de vocês, assim, enquanto defensores. Um adolescente de 14 anos de idade, não tem 18, 14 anos de idade, pode escolher com quem vai ficar numa separação. Se aquele pai, de uma certa forma, me violenta, não quero, eu posso opinar, entendeu? Então, esses conceitos mudam. Antes de 88, existia o que se chamava pátrio poder, porque estava estruturado numa sociedade patriarcal. Existia o homem, que era o chefe de família, e as decisões tinham que passar por ele. A partir de 1988, e olha como isso é recente, isso é assustador, a gente está falando de menos de 50 anos. A partir de 88, essa concepção foi completamente substituída por poder familiar. A gente não está falando da figura
patriarcal, a gente está falando de uma noção de família. E aí quem vai exercer a responsabilidade sobre a criança é, de fato, quem detém o poder familiar. Não necessariamente porque é pai ou mãe tem esse poder familiar, ok? Mas isso é um exemplo de como os direitos fundamentais, eles são históricos, eles não ficam estagnados no tempo. Inalienabilidade. Inalienabilidade. Eu acho que esse daqui até me choca um pouco de lembrar o que aconteceu faz muito pouco tempo. Ganhou grande repercussão aí na mídia e tal, daquele caso daquele adolescente que foi torturado e gravado, né? Gente, independentemente da ação, do ato infracional supostamente praticado, eu não estou aqui para estabelecer sentenças, né? Eu estou trabalhando com suposições. Independentemente do que tenha acontecido, o fato de ter sido torturado, gravado, mostra que para algumas pessoas ele poderia abdicar da própria dignidade humana. Qual que é o sentido da gente substituir o Estado, que justamente serve para ser a resolução dos conflitos sociais, através da vingança privada, desumana, né? Vamos reforçar isso daí, né? Direitos fundamentais são inalienáveis. Ah, mas ele... Sabe como que é? Ela era uma criança de 8 anos que ela já conhece o mundão. Então eu, adulto, posso praticar ato sexual com ela. Não, isso é exploração sexual, estupro de vulnerável. Inalienável, porque não tem uma concepção, uma consciência plenamente desenvolvida. Tá? Informação, é um sujeito em formação. Direitos fundamentais são inalienáveis, ok? Imprescritibilidade. Imprescritibilidade, característica relacionada à prescrição. Então, eles não prescrevem no tempo. Você tem aquele direito fundamental e pode exercê-lo. Eu não estou falando de satisfação judicial, tá, gente? Porque existem todos os critérios, né, de você acessar ou não um determinado direito, né? Mas o acesso à justiça ele tem que ser garantido, minimamente, né? Eles são imprescritíveis. Eles não perecem com o tempo. Irrenunciabilidade. Aqui, gente, a gente não pode se confundir. Os direitos fundamentais, eu posso até não querer exercê-los, mas eles não vão ser renunciados. Exemplo básico, direito à educação. Direito à educação. Toda criança tem direito à educação, garantido constitucionalmente, certo? E essa educação, como sendo dever do Estado, é a educação pública, ok? Mas meu filho estuda numa escola particular. Você não renunciou ao direito, você só não está exercendo. E, na verdade, está exercendo indiretamente, porque a educação particular também é uma concessão e tal, uma autorização do poder público. Mas, de uma certa forma, você não está abdicando completamente. Você só não está exercendo, ok? O José Afonso da Silva traz uma classificação bacana para a gente. Referente a como eles estão previstos no ordenamento, né? Então, existem os direitos fundamentais que estão expressos, e aí ele menciona o artigo 5º, que o artigo 5º é o mais importante para a gente de pensar em direitos fundamentais, né? Os incisos 1 ao 78, é o que mais vai descrever todas as formas de controle, de imposição de limites ao Estado, na interferência à vida privada, né, de cada cidadão. Mas ele fala que eles não são os únicos. Então, se a gente for pegar o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que fala que os direitos e garantias fundamentais presentes nessa Constituição não excluem os outros decorrentes de tratar os direitos humanos devidamente internalizados e tal, ele também fala dos princípios e regimes adotados pela Constituição. Então, não necessariamente está previsto lá na Constituição vedação ao retrocesso, mas isso, por ser um princípio de direito internacional, do qual o Brasil, inclusive, é parte de diversas convenções e tratados internacionais, não autorizam que você faça emendas à Constituição, por exemplo,
que venham restringir e cercear direitos, o princípio da vedação retrocesso, né? Que é um direito fundamental também. E também os decorrentes de tratados e convenções internacionais. Aqui é do texto mesmo, tratados e convenções internacionais, e aqui dos princípios e regimes adotados pela Constituição. Princípios e regimes adotados. Vamos supor, existe a Constituição Federal que estabelece como que vai ser o plano decenal de educação. Como que a educação nacional vai ser, quais são os objetivos da educação nacional durante os próximos 10 anos. Aí vem a Constituição do Estado da Bahia e estabelece princípios a mais. A Constituição Estadual da Bahia, um exemplo, tá? Define um princípio que não está previsto na Constituição Federal, mas que é um princípio ampliativo. Não pode ter isso? Claro que pode. Porque todo o funcionamento do mecanismo institucional do direito brasileiro possibilita essa expansão, sempre essa ampliação, certo? E aí, de acordo com o conteúdo desses direitos fundamentais, ele vai classificar com base em direitos individuais, e a gente vai entrar nesse debate daqui a pouco, mas historicamente os direitos humanos, vocês vão ver que tem uma certa divergência aí doutrinária. Alguns vão classificar como por gerações, outros por dimensões, mas o que essas duas classificações elas querem dizer? Existem alguns direitos, alguma gama de direitos que historicamente ganharam mais relevância em determinado período da história e outros depois. Exemplo, a gente falou do Estado liberal, certo? Da Revolução Francesa e tal. Se dava muita importância, se valorizava muito os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, que são relacionados à liberdade, direitos civis e políticos. Tanto é que, posteriormente, em 1966, em plena Guerra Fria, a primeira convenção, pacto da ONU, foi o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, não dos direitos econômicos, sociais e culturais, porque está associado primeiro a essa primeira fase, que é a fase dos direitos à liberdade, né? E aí depois vem os direitos sociais, no Pacto dos Direitos Sociais, Pacto dos Direitos Sociais, Culturais, Econômicos, Sociais e Culturais, esqueci a ordem, mas eu acho que é isso. E aí é conforme o período em que eles ganham mais força, né? Os direitos individuais que o José Afonso da Silva classifica estão mais relacionados à segurança, à propriedade privada, estão lá no artigo 5º. Ele também vai falar dos direitos à nacionalidade, também enquanto direitos fundamentais, tá? Por exemplo, o direito a ter uma nação. Existe uma convenção da ONU, inclusive, que tenta proteger os apátridas. Por exemplo, existe uma pessoa que nasceu em território japonês, mas os pais não são japoneses. Os pais são de outra nacionalidade. Só que a nacionalidade desses pais não permite que eles reconheçam esses filhos no território de origem desses pais. E aí eles ficam sem a nacionalidade dos pais. E no Japão, o critério para aquisição da nacionalidade é pelo sangue. Então, se aquela criança que nasceu em território japonês não tiver pais japoneses, também não vai ter nacionalidade japonesa. Aí você cria uma situação de apátrida. Não vou saber falar o nome certinho, mas é de apátrida, né? É uma criança apátrida. Então, ele vai elencar também como direito fundamental o direito à nacionalidade. No caso do Brasil, está lá no artigo 12 da Constituição, ter uma nação. Ele também vai classificar os direitos políticos como um direito fundamental. Direitos políticos aqui vai se diferenciar do direito à nacionalidade, porque aqui é você ter o vínculo com a sua nação. Direito político nessa classificação é você poder eleger e ser eleito, certo? Direitos sociais, saúde, educação, seguridade, aqui sempre demandando uma obrigação do Estado. Direitos coletivos, e aí, gente, só para vocês verem como essas classificações, até dentro dessa classificação, vão começando a ficar um pouco confusas. Direitos coletivos, ele define os direitos difusos. Direitos difusos, se a gente for pegar o nosso sistema de direitos difusos no Brasil, são os direitos coletivos, individuais homogêneos, e difusos, coletivos e individuais homogêneos, né?
O que seriam os difusos? Seriam direitos de toda uma coletividade sem uma titularidade definida. Tá, vai, direito ao meio ambiente, a gente pode colocar aqui. Se a gente for pensar em direitos coletivos, direito daquele grupo de crianças a ter acesso a uma escola, uma creche, não é um direito social também? Então, vocês vão ver como as coisas elas começam a se misturar. Mas aqui ele quis dizer social no sentido de é dever do Estado e coletivos no sentido de pertencem a um grupo de pessoas, ok? E os direitos solidários? Olha como mais uma vez se mistura com os coletivos. Direitos solidários, ele está pensando na classificação das dimensões, das gerações. Vamos lembrar lá dos lemas da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Os direitos de primeira dimensão seriam os direitos da liberdade, os direitos civis e políticos. Os direitos de segunda dimensão seriam os direitos da igualdade, sociais, culturais e econômicos. Isso seria ali por volta do século XX, século XIX, 1800, 1900. Aí no século XX, de 1900 até 2000, surgiriam essa terceira geração de direitos, terceira dimensão, que são os direitos da solidariedade. E aí, na classificação dos direitos humanos, solidariedade é no sentido de que não pertence a um elder individualmente, pertence a toda aquela população. Então, o direito à paz, direito ao desenvolvimento, a uma comunicação que seja isenta de desvios, meio ambiente justo, patrimônio comum da humanidade. São basicamente essas classificações de direitos que o José Afonso da Silva identifica na nossa Constituição como direitos fundamentais. Aí vocês me perguntam, tá, mas por que você está falando tudo isso? A gente, tradicionalmente, em qualquer faculdade de direito, vai estudar direito fundamental aqui só. A gente só olha o artigo 5º. E o resto, esquece. A gente não pensa mais no resto, né? Mas se a gente for lembrar o que ele falava enquanto direito fundamental, talvez a gente entenda por que ele está falando do resto. Lembra que ele falou de prerrogativas contra o Estado, ele falou de instituições, uma vida digna, mínima para a convivência. Ele falou tudo isso naquela classificação de direitos fundamentais, né? Então, se a gente deixar de incluir esses outros direitos aqui, só porque não é um direito individual, a gente acaba reconhecendo que o direito fundamental vai ser só os direitos de primeira dimensão, certo? E o José Afonso da Silva está tentando mostrar o contrário. Direitos fundamentais incluem os direitos humanos também. Putz, agora você me pegou. Se os direitos fundamentais também são os direitos humanos, qual que é a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? A gente vai chegar lá, mas basicamente o que geralmente se aborda, se trata na doutrina referente a direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos fundamentais estão voltados ao ordenamento jurídico interno. Está previsto na nossa Constituição? É um direito fundamental, mesmo que seja um direito humano também. Direito humano não necessariamente está positivado, então ele decorre de todo o sistema internacional de proteção, ok? Essa é basicamente a diferença que vocês vão ver mais frequentemente. E aí ele vai definir o que são esses direitos sociais. Olha o que ele fala. Dimensão dos direitos fundamentais do homem. Aqui, quando ele fala homem no livro dele, ele está se referindo enquanto gênero humano, mas ele também está falando homem e mulher. E que são prestações positivas proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Então, gente, só lembrando aquilo que a gente já tinha falado. Historicamente, lá no século XIX, percebeu-se que os direitos de primeira dimensão eles não geravam necessariamente uma igualdade, né? Era só no âmbito formal. Você pode conquistar o seu direito a superar a fome, mas não se falou como, né? Não se garantiu meios para tanto, né? Os direitos sociais vêm para corrigir essas desigualdades históricas, através de prestações positivas proporcionadas pelo Estado. O Estado tem a obrigação de fazer, certo? Se vocês quiserem, eu posso mandar esse material depois, tá? E aí,
se a gente for... Vamos lembrar de uma coisa. A Constituição Federal, qualquer Constituição, ela pode existir a partir de duas formas. Ela pode ser promulgada ou ela pode ser outorgada. Outorgada. Tem um grupo mais forte aqui que institui, de cima para baixo. Essa é a Constituição, vai ser essa a regra agora. Promulgada, ela tenta ao máximo ser democrática, o máximo possível. Então ela vai juntar diferentes grupos para tentar criar uma Assembleia Nacional Constituinte e a partir daí ser promulgada uma Constituição Federal. Com remendo de texto, imagina, não, tira isso, não, coloca aquilo, não, isso aqui não está legal. Aquela disputa política que vocês devem estar imaginando agora. Naturalmente, gente, não é um conceito técnico toda hora que vocês vão ver presentes na Constituição. Então, vocês vão ver, às vezes, falando sobre direitos fundamentais relacionados a direitos de primeira dimensão, sendo que, na verdade, o intuito da Constituição é abranger também os direitos sociais, né? Mas, de qualquer forma, lá no texto que está escrito, os direitos sociais eles entram nesses artigos, do artigo 6º ao artigo 11. E o José Afonso da Silva classifica em 6 grupos diferentes esses direitos sociais. Relativos ao trabalhador, relativos à seguridade, relativos à educação e à cultura, relativos à moradia, relativos à família, criança, adolescente e idoso, relativos ao meio ambiente. Essa classificação não sei se tem tanta importância, mas eu trouxe essa só para mostrar o porquê. Existem diversos autores que classificam isso de uma forma diferente. Então, talvez, eu não acredito que isso vai ser um objeto de questionamento futuro, mas para vocês entenderem que todas essas temáticas também se envolvem enquanto direitos sociais e por mais que estejam separadas em partes específicas ali, elas estão falando da mesma coisa, o Estado fazendo alguma coisa, certo? Por isso que elas se enquadram como direito social. O André Ramos Tavares é um outro doutrinador de direito constitucional que vai tentar amarrar um pouquinho esse conceito de direitos sociais para diferenciar dos direitos fundamentais. Ele vai definir os direitos sociais como direitos de segunda dimensão, sempre pensando no âmbito da igualdade, os quais exigem do poder público uma atuação positiva, uma forma atuante de Estado na implementação da igualdade social dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos à prestação ou direitos prestacionais. Isso aqui talvez eu achei interessante porque, às vezes, se aparecer alguma coisa relacionada a direitos prestacionais, mas o que é isso? Prestação é parcela, é carnê? Não estou entendendo. Na verdade, é prestação positiva do Estado. O Estado fazer alguma coisa, certo? Direitos sociais. E aí, só para vocês verem como essa classificação muda, ó. O José Afonso da Silva ele tinha falado em direitos sociais do trabalhador, seguridade, educação e cultura, moradia, família, criança e adolescente, meio ambiente. O André Ramos Tavares divide em menos, ele fala em trabalhador, seguridade social, natureza econômica, cultura e segurança. Não tem tanta relevância essa classificação, porque elas querem dizer a mesma coisa. É importante a gente saber essa diferenciação entre direitos fundamentais e direitos sociais. Direitos sociais enquanto um espectro, um ramo, uma espécie dentro dos direitos fundamentais, ok? Direitos humanos, gente. Essa definição agora que eu tinha falado para vocês foi uma coisa muito mais prática, assim, sabe? Eu não estou querendo reduzir milhões de livros de doutrina a uma frase, mas geralmente se classifica direitos fundamentais como aqueles que estão positivados dentro do ordenamento jurídico interno, direitos humanos, mas no âmbito do sistema internacional. Não necessariamente o que está no sistema interno, tudo que está no sistema internacional contempla o que está aqui no direito interno. Vamos pensar que existem não sei quantas nações no mundo e deve existir algum princípio que sequer foi discutido aqui no Brasil ainda. Então, sempre pense nos direitos humanos enquanto um âmbito de proteção mais forte, mais amplo do que os direitos fundamentais. Mas aqui eu peguei uma classificação do Antônio Henrique Pérez Lunho, que vai definir os direitos humanos enquanto conjunto de faculdades. Por que faculdades?
Você pode exigir ou não. Vamos lembrar que eles são irrenunciáveis, você pode não querer exercê-los, mas eles são seus. E instituições que em cada momento histórico concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. É uma classificação muito comum, muito utilizada essa daqui, mas ela também vai sempre ter as divergências, né, gente? Eu, particularmente, aprendi que direitos humanos, justamente por essa concepção que nós temos, né, eurocêntrica, de que os direitos humanos surgiram na Revolução Francesa e não, na verdade, é isso, mas essa definição histórica que remete os direitos humanos à Revolução Francesa, sempre vão dizer para a gente que os direitos humanos são os direitos relacionados à liberdade, igualdade e fraternidade, ou solidariedade, né? E aí, dentro de cada um desse espectro, vão tentar incluir, por exemplo, nos direitos da liberdade, de primeira dimensão, estão os civis e políticos. Nos direitos da igualdade, os direitos sociais, econômicos e culturais. Nos direitos da solidariedade, os direitos ao desenvolvimento, direito à paz, direito ao meio ambiente, tal. Só para vocês verem como isso tem muita discussão, eu falei de liberdade, igualdade e solidariedade. O Antônio Henrique Pérez Lunho, que é um autor muito utilizado, ele não fala em solidariedade, ele fala em dignidade. Já é uma classificação que está mais próxima do Canottilli, por exemplo, que é um autor muito utilizado hoje no direito constitucional. E ele fala tanto de faculdades como instituições que têm que ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos nacional e internacional. Como vocês podem ver, é mais amplo que os fundamentais. Vamos pensar, que a gente está pensando no Brasil, um país que, apesar de não garantir materialmente os direitos, formalmente tem uma Constituição razoavelmente legal. Tem direitos que garantem um nível mínimo de cidadania, de bem-estar. Se a gente pensar, por exemplo, em constituições que são mais reduzidas, mais restritas, né, com vieses mais conservadores, eu não vou ter um exemplo aqui para dar agora, mas talvez elas não sejam tão ampliativas assim. E aí a forma de você se reconhecer um direito fundamental vai ser por uma via diferente, pelos direitos humanos, não pelo ordenamento interno. Por isso, sempre guardar essa noção, direitos humanos mais amplo do que os direitos fundamentais. E aí foi essa divisão que eu coloquei aqui, fundamental no plano interno, humanos no plano internacional. Como eu falei para vocês, geralmente os direitos humanos estão associados a esses valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, em dimensões ou gerações históricas. Primeira dimensão, Estado liberal, direitos civis e políticos, obrigação de não fazer. Segunda dimensão, Estado social, direitos sociais, econômicos e culturais. Prestações positivas, que é o que o André Ramos de Tavares vai falar de direito prestacional. E terceira dimensão, titularidade coletiva e difusa, direito do consumidor, ambiental, etc. Quais são as críticas que geralmente se fazem a essas classificações, gente? A crítica que eu mais escuto referente a gerações de direitos humanos é isso. Se você fala que é um direito de primeira geração, significa que estamos lá em 1800, garantimos o direito à liberdade política e agora estamos nos anos 2000, acabou esse problema, não tem mais. Na verdade, a ideia de geração dá a ideia de que uma superou a outra, mas não, são problemas que existem até hoje. Se a gente for parar para pensar direitos sociais, econômicos e culturais, olha o país que a gente vive, um país miserável, gente. Fome mata muita gente, certo? E a gente está falando de um direito que foi reconhecido há 200 anos atrás, ok? Então, a crítica que se faz às gerações históricas é essa. Dimensões, se atribui esse conceito para tentar não classificar como temporal. Então, dimensão no sentido do que ele engloba. Os direitos de primeira dimensão englobam isso. Os direitos de segunda dimensão englobam os direitos da igualdade. Os direitos de terceira dimensão englobam a solidariedade. Mas eu já ouvi crítica até essa classificação também. O André Ramos Tavares é um que faz uma crítica a essa noção de dimensão de direitos humanos. Por quê? Se a gente acredita que os direitos da igualdade, da liberdade
só dizem respeito a um não fazer do Estado. Quer ver um argumento para mostrar que isso é contrário? Vamos partir do direito à propriedade. Direito à propriedade é um direito de primeira dimensão, certo? Da liberdade. Tá, mas para você garantir a propriedade privada, você precisa ter um cartório de registro público, ou não? Reconhecendo a existência dessa propriedade. Teoricamente, por você criar um cartório de registro público, é dinheiro público que está sendo utilizado ali, é o Estado fazendo alguma coisa. Então, essa classificação de dimensão de direitos também, isso eu acho que pode cair em prova de defensoria, também pode ser criticada, porque a partir do momento que a gente fala que está tudo lá na primeira dimensão, tá, mas a primeira dimensão também demanda atividade do Estado. Tudo de segunda dimensão, mas não é porque a gente está garantindo um direito econômico que a gente está abolindo um direito à liberdade. Então, essa classificação é perigosa, ok? Eu não estou dizendo qual que é a certa, qual que é a errada, só para vocês terem uma noção do que se é criticado e do que existe, tá? A doutrina fala até de uma quarta dimensão, por quê? É justamente isso, a doutrina sempre vai tentar classificar num grupo de direitos. Esse grupo é o direito da liberdade, esse é o grupo da igualdade. A doutrina vai falar na quarta dimensão, que inclui... E olha como isso vai ficando um pouquinho difícil da gente assimilar, tá? O que seria uma quinta dimensão? Na quarta dimensão do Paulo Bonavides, ele fala do direito à democracia participativa. Não é só democracia, é democracia participativa. Ou seja, não é só votar e ser votado. É realizar uma audiência pública, por exemplo, para você definir qual que vai ser a política pública aplicada naquele município, uma democracia efetiva. O Paulo Bonavides coloca nessa quarta dimensão para superar a ideia de democracia pura e simples lá da primeira dimensão. Mas vocês vão... Aí fala de outros também, pluralismo de ideias, direito ao desarmamento nuclear, não intervenção genética, direito à informação. O fundamento dessa quarta dimensão, é um período histórico. Qual? A globalização que a gente vive hoje. O que eu estou querendo mostrar para vocês? O Helder é dono da razão? Não. Mas que existe uma crítica, inclusive, sobre esse modelo de classificações em dimensões. Porque se a gente está falando que direito à democracia participativa pertence à quarta dimensão, significa que lá, quando o Hobbes fez o tratado lá do Estado e sociedade civil, lá em 1700 e tralalá, ele não acreditava realmente que as pessoas devessem participar, fica uma coisa meio desconexa, porque é como se a quarta dimensão não tivesse ligação nenhuma com a primeira. Né? Então, é só mas essas classificações existem e é para vocês saberem que geralmente os autores classificam com base em momentos históricos, tá bom? E ele vai falar justamente, o André Ramos Tavares vai criticar justamente por isso. A história dos direitos não é marcada por avanços, mas sim retrocessos, né? Então não dá para a gente achar que a quarta melhorou a terceira. O fato de ser um direito de primeira dimensão não significa que o Estado não deverá agir, exemplo, registros públicos de propriedade privada. Os direitos fundamentais são multifuncionais e muitas vezes dependem uns dos outros, não sendo possível isolar os direitos de uma dimensão perante outra. Eles nunca estão isolados. Esse tema aqui agora, gente, já entra um pouquinho, de uma forma bem mais impactante no que a gente vai conversar, não só hoje, mas nos próximos encontros, que é como restringir tudo isso. E isso pode ser utilizado tanto para quem está defendendo, como para quem quer menos participação social, inclusive. Eu citei muito o José Afonso da Silva, gente, porque é um texto de referência em qualquer faculdade de Direito, pensando no direito constitucional. Mas o José Afonso da Silva tem uma classificação que me incomodava profundamente até no momento que eu estava lendo pela primeira vez direito constitucional, que é a tal da eficácia das normas jurídicas. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. Na classificação do José Afonso da Silva, existem normas que você não precisa de regulamentação.
Então, se está dizendo lá na Constituição direito a tal coisa, eu posso ir no judiciário, bater na porta e cobrar. Mas existem normas que dependem de uma regulamentação infraconstitucional. Aí você começa é o que ele vai definir, e muitas delas relacionadas a direitos sociais, como normas de conteúdo programático. Dependem da elaboração de um programa infraconstitucional para elas terem eficácia, elas realmente chegarem ali na população, né? E me incomodava muito isso. Me incomodava muito porque eu não escondo de vocês a minha posição. Eu acho que se a gente está numa defensoria pública, a gente está num sistema de exigência de garantia de direitos, né? Tudo que vem limitar esse acesso para a gente não é legal. Se veio limitar, talvez não seja essa carreira, né? Porque a gente está batendo na ponta com a necessidade real, concreta do assistido, certo? Então, quando você me fala que não pode ter o home care, porque olha a fila do SUS, quantas pessoas não precisam, né? E também tem a questão do orçamento, né? Sabe como funciona, né? Precisa ter um mecanismo aí e tal. Geralmente a Procuradoria Municipal, Estadual, vai sempre bater nessa tecla, né? Da reserva do possível, essa questão orçamentária e tal, né? Olha só, o princípio da isonomia está afetando, quer pular a fila, não dá. Mas, gente, vamos parar para analisar. Vocês podem fazer a crítica que vocês quiserem, tá? Você está falando de política, você não está falando de direito, não quero saber. Eu falei desde o começo que direito e política, assim, estão muito relacionados, gente. Eu acho impossível. Tem muitas pessoas que se esforçam muito para tentar desvincular uma coisa da outra, mas eu não consigo ver tanta diferença assim, sabe? Eu acho que tem muita questão de disputa de narrativa envolvida. Mas, enfim, você está lá defendendo aquela necessidade imediata. Você, quando chegar o assistido, você vai falar para ele, não, peraí, que eu vou ver se no programa federal agora você está contemplado ou não. Porque se você não tiver contemplado, sinto muito, vote melhor, aí daqui a 4 anos, talvez o próximo candidato consiga adequar a sua expectativa. Não é muito por aí, né? A gente está falando de... Eu sei que cada gestão vai agir de uma forma, politicamente, né? Mas se a gente está falando de uma instituição permanente, certo? Que é a Defensoria Pública. Se a gente está falando de defesa de direitos, extrajudicial, judicial, eu acho que o que a gente menos tem que se importar é orçamento, ou não. Sabe, eu acho que orçamento, inclusive, pressionar o poder público sobre o orçamento é uma forma de exercício da cidadania e também de você dar mais eficiência para a própria máquina pública, né? Direito não cai do céu, direito é fruto de reivindicação, de luta, de muita batalha, né? Tem muita gente que morre para isso acontecer aqui, né? Está aqui existindo hoje. Então, isso sempre me incomodava. Por que existem regras que dependem lá do prefeito municipal, tem regras que não dependem, tem regras que eu posso aplicar agora? Esse debate sobre eficácia, eu não vou dizer para vocês que eu tenho a resposta correta, né? Estou falando de excelentes doutrinadores, pessoas que estão aí há muito tempo estudando isso, né? Já devem ter tido várias crises existenciais para escrever tudo isso. Mas eu acho que assim, em determinados momentos a doutrina ajuda, em determinados momentos não é tão interessante para a gente, né? Mas conhecer esse mecanismo é importante, de como que a gente vai atuar. O que seria o conteúdo essencial dos direitos fundamentais? É difícil a gente delimitar, e aí eu vou ter que concordar com boa parte desses autores. É difícil a gente delimitar o que é um direito à vida, né? Direito à vida é importante, mas em que contexto, em que situação, né? Será que são em todas, assim, que a gente vai conseguir 100% garantir essa eficácia? Vamos pensar em 2 direitos fundamentais conflitantes, né? Situações que são debates que são colocados a todo momento.
Um autor que fala bastante sobre direitos fundamentais, colisão entre direitos fundamentais, é o Robert Alexy. Ele é um dos autores que defende muito aquela questão do princípio da proporcionalidade e tal. Um exemplo que é dado geralmente era de uma competição que havia, eu não sei se é do Alexy esse exemplo, mas de uma competição de arremesso de anões que existia na França, que aí houve uma proibição para que esse evento acontecesse, porque é uma afronta, uma violação à dignidade humana da pessoa. Só que o rapaz que estava sendo arremessado entrou na justiça e falou: não, eu quero, é meu trabalho, é minha fonte de renda, não estou sendo desrespeitado, tenho que ter acesso a esse direito, minha liberdade de trabalho. O tribunal decidiu que não quero saber, isso afronta a sua dignidade humana. Polêmicas à parte, não sei se vocês perceberam, direitos fundamentais vão entrar em choque uma hora. Por situações mínimas que vocês possam imaginar. Nunca existe... não, a sociedade tem que funcionar dessa forma. Por quê? Porque eu acredito nisso. Não, você acredita dessa forma. Outras pessoas acreditam de outra. Então, esses valores, eles estão em choque constantemente. Então, por isso que é importante a gente também definir o que é o mínimo desses direitos fundamentais. E aí foi aquele momento em que ficava bravo lá com... essas classificações elas só servem para inviabilizar direitos, que eu comecei a entender. Existem situações que sim, essas classificações elas são para restringir mesmo e não vão valer para a gente, elas não servem para nada, a gente não tem que se escorar nelas, principalmente dependendo do que a gente estiver atuando. Mas existem situações que elas são extremamente importantes. Então, qual que é a ideia dessas reflexões que a gente está fazendo, gente? Não é dar uma resposta X ou Y. Vai ser sempre X, vai ser sempre Y. Vocês têm que saber que existem os dois. Vocês têm que saber que existem situações que vocês vão ter que se valer de uma ou de outra. Certo? Bom, como que a gente define o que é o essencial de um direito fundamental? Pensa no direito à vida, tá? O que é o essencial disso? O direito à vida, tá? Me define o que é isso. Definir o conteúdo essencial de um direito. E aqui eu estou pegando a classificação de um autor muito bom que fala sobre direitos fundamentais, que é o Virgílio Afonso da Silva. Não é o José Afonso da Silva, é o Virgílio Afonso da Silva. Ele tem um livro só de conteúdo essencial dos direitos fundamentais, é a tese dele e tal. Ele é uma referência bem forte nessa área. O que ele vai definir? Definir o conteúdo essencial de um direito fundamental é importante para... Na verdade, isso aqui não é a definição dele. Definir o conteúdo essencial de um direito fundamental é importante para que o legislador ordinário possa alcançar os objetivos de um determinado direito previsto na Constituição, fazendo com que ele seja efetivo. Então, para que a gente vai ver isso aqui, Helder? Isso aqui tem relevância para a gente? Muita. Porque se a gente não sabe pelo menos o essencial disso, no nosso dia a dia, a gente vai entrar com uma petição, o juiz vai falar: você está viajando, isso aqui não tem nada a ver. Você está exigindo um negócio que não tem fundamento, né? Então, pelo menos para a gente conseguir argumentar, isso é importante. A doutrina geralmente divide em duas dicotomias para definir o que é conteúdo essencial. Para definir o que é o mínimo, o essencial de um direito fundamental, ela vai se pautar tanto no enfoque objetivo, subjetivo, como uma teoria absoluta relativa. Vamos ver cada uma delas. Pelo enfoque objetivo e subjetivo. Se parte de um enfoque apenas objetivo sobre o conteúdo essencial de um direito fundamental, o conteúdo essencial deve ser definido a partir do significado desse direito para a vida social como um todo. Ou seja, se eu for olhar por um enfoque objetivo, o conteúdo essencial de um direito fundamental, eu tenho que saber se esse conteúdo essencial afeta uma coletividade. Proteger esse conteúdo essencial de restrições é fazer que não vale a pena, é fazer que valha para os demais também. Exemplo, cláusula pétrea. Vamos pensar, por exemplo, nisso que a gente acabou de falar, da redução da maioridade penal. Existe uma discussão muito forte sobre a viabilidade disso acontecer.
E a conclusão que eu chego é pela inviabilidade, a partir mesmo do artigo 60 da Constituição, que fala que não sequer vai ser passível de deliberação, eu não estou falando nem de aprovação, de deliberação, proposta de emenda à Constituição tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. O que esse artigo 60 da Constituição, que é uma cláusula pétrea, fala? Esse assunto não dá nem para você tentar fazer uma proposta, discutir isso em plenário lá no Congresso. Nem dá, nem tenta, vai dar ruim, não deu certo. É uma cláusula pétrea. Se a gente olhar pelo enfoque objetivo do conteúdo essencial de um direito fundamental, como essa cláusula pétrea se aplica a todos, não é o caso individual do João que eu posso reduzir a maioridade penal, se aplica a todos, definir o que é um conteúdo essencial é definir se ele se aplica a toda a sociedade. Exemplo, cláusula pétrea. E pelo critério subjetivo, enfoque subjetivo, a garantia do conteúdo essencial de um direito fundamental não tem relação com o valor e a extensão desse direito para o todo social. Em cada situação individual deveria haver um controle para saber se o conteúdo essencial foi ou não afetado. Afeta o indivíduo individualmente considerado? É essencial ou não? Então, vamos recapitular isso aqui de uma forma bem resumida. Por que a gente está vendo isso aqui? Para definir o conteúdo essencial de um direito fundamental. Porque a gente já descobriu que o direito à vida é muito amplo. Então a gente tem que pelo menos determinar um conteúdo básico ali, essencial para ele, certo? E aí eu falei para vocês que existem geralmente duas formas de se ver. Pela teoria absoluta / relativa ou pelo enfoque objetivo-subjetivo. Pelo enfoque objetivo, a gente vai ver se esse direito fundamental afeta a todos, uma coletividade, né? Então, o exemplo da redução da maioridade penal. Eu não posso considerar individualmente se aquela situação eu vou reduzir ou não. O conteúdo essencial desse direito fundamental, não vou reduzir a maioridade penal para ninguém. Pelo enfoque subjetivo, a leitura é um pouco diferente. Eu posso fazer essa restrição com base no caso concreto. Então, é assim que geralmente a jurisprudência vai se formando também. A gente vê uma situação concreta que se aplica aqui, mas não necessariamente a mesma situação aqui. Então, a gente vai definir o conteúdo essencial a partir de indivíduos individualmente considerados. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Isso é um enfoque objetivo-subjetivo. Agora, existe a teoria absoluta e relativa para definir o conteúdo essencial desses direitos fundamentais. Pela teoria absoluta, cada direito fundamental tem um conteúdo essencial absoluto, existindo um núcleo que protege o direito em questão como uma barreira intransponível. Isso aqui vai ser importante. Já pela teoria relativa, o que é essencial pode mudar, dependendo das condições fáticas e das colisões entre diversos direitos e interesses no caso concreto. Não é tão diferente do enfoque objetivo e subjetivo, mas aqui tem um detalhe importante. Na teoria absoluta, vamos colocar aqui, igual o exemplo do anão que a gente deu. Direito ao trabalho. Dignidade humana. Para a teoria absoluta, cada direito fundamental tem um conteúdo essencial absoluto, existindo um núcleo que protege o direito em questão de interesses e situações externas como uma barreira intransponível. E para a teoria relativa, o que é essencial pode mudar. Se a gente fosse adotar a teoria absoluta, direito ao trabalho é direito ao trabalho e ponto. Não vou aplicar nada diferente do que está previsto aqui, certo? Mas uma hora, como é esse caso concreto que a gente conversou agora, eles podem se chocar. Para a teoria absoluta, se a dignidade humana bate no direito ao trabalho, ela não muda o direito ao trabalho.
eu vou ter que escolher um ou outro. Não vou mudar como esse direito ao trabalho poderia ser correto. Pela teoria relativa, não. Esse caso concreto me mostrou que o direito ao trabalho ele pode ser relativizado. Então, direito ao trabalho existe, mas ele vai ter alguns contornos, algumas definições. É como se fosse assim, na teoria absoluta fosse isso e na relativa fosse isso. Elas se misturam. A relativa impõe um limite, um direito impõe limite ao outro, ele muda o contorno do outro. Na absoluta, não. Elas não se misturam, ok? Isso daqui, gente, é só uma forma da gente tentar definir o conteúdo de cada direito fundamental. Porque, como eu falei para vocês, eles estão constantemente em choque. Vamos pensar, por exemplo, direito ao desenvolvimento e direito ao meio ambiente. Pensa que não, desmatamento, que é produção, atividade livre iniciativa e meio ambiente. São em choque toda hora, em qualquer situação, né? Então, definir como que vai ser o conteúdo, o limite de cada um desses é importante até para a gente conseguir defender o que a gente acredita numa situação concreta. Vamos pensar, por exemplo, nesse direito à saúde que a gente estava mencionando agora há pouco. Direito à saúde é um direito absoluto? Depende, tem situações que a gente vai ter que reivindicar que ele seja absoluto mesmo. A situação do home care. Ah, não, ó a reserva do possível aqui, né? Mas a gente vai precisar de uma certa adequação aí, exigir, mesmo que o orçamento não autorize, a gente precisa defender, certo? Então, essa limitação, como que isso acontece, é importante para a gente saber até o que a gente está cobrando. Tudo bem? O Virgílio Afonso da Silva, ele não vai muito nessas duas teorias aqui, nem na teoria absoluta e relativa, nem no enfoque objetivo e subjetivo. Ele vai entender que para você definir o conteúdo essencial de um direito fundamental, isso envolve muitas questões complexas. Não dá para a gente tratar, por exemplo, o direito à segurança ou o direito à educação, o direito ao lazer, de uma forma desconexa da realidade. Tem muitas coisas que envolvem. E quais são essas coisas que estão envolvidas, que a gente precisa fazer para analisar o conteúdo essencial de um direito? Analisar aquilo que é protegido pelas normas de direitos fundamentais, ou seja, o que essa regra está protegendo? É direito à vida? Tá, então vamos analisar o que é vida. Verificar a relação entre o que é protegido e suas possíveis restrições. Vamos pensar, é vida em todos os momentos? Então não tem horas que esse direito à vida ele vai sofrer uma interferência, ele vai ser mitigado, relativizado. Vamos pensar, por exemplo, na legítima defesa. Legítima defesa, direito à vida é um direito absoluto? Não sei, você pode matar alguém em legítima defesa e não vai acontecer nada, certo? Então, será que ele é tão absoluto? Então, verificar a relação entre o que é protegido à vida e suas possíveis restrições, fundamentar tanto o que é protegido como as suas restrições. Então, para a gente definir o que é um direito, o conteúdo essencial do direito fundamental, vamos ter que saber o que é vida, vamos saber o que interfere nessa vida e vamos ter que fundamentar ainda essas restrições também. É uma tarefa complexa, como eu falei para vocês. Isso não é texto de regra, isso é uma discussão ética, uma discussão filosófica, que envolve diversos valores também. Tudo bem? E aí, ele vai se escorar em duas teorias que vão tentar definir como que funciona essa restrição a um direito fundamental. Ele fala que existe a teoria interna e a teoria externa. Teoria interna. O direito cessa onde o abuso começa. Essa famosa frase. O processo de definição dos limites de cada direito é algo interno a ele. Vamos pensar que, na teoria interna, o direito ao trabalho. O que define o direito ao trabalho? Os limites do direito ao trabalho. O próprio direito ao trabalho fala
qual que é o limite dele. Eu não sofro interferência de nada de fora. Eu não preciso da dignidade humana para me dizer o que é direito ao trabalho, porque a teoria interna me garante que o direito ao trabalho consegue definir o que é direito ao trabalho. Noção de limites imanentes, não havendo colisões de direitos. Porque vamos concordar, gente? Se o próprio direito ao trabalho fala que o limite dele, ele mesmo define, eu sei o que é direito ao trabalho só estudando direito ao trabalho, eu não preciso saber estudar a dignidade humana, porque o próprio direito ao trabalho já fala o que é direito ao trabalho. Aí eu não preciso definir essa questão do lançamento de anão. Como que eu vou definir se isso afeta, viola ou não o direito fundamental? Pela teoria interna, o próprio direito ao trabalho vai definir se essa situação é correta ou não. Porque o próprio direito ao trabalho estabelece limites para esse direito ao trabalho. Os direitos são definidos a partir do enfoque da teoria interna, tem sempre a estrutura de regras. Ou seja, nessa situação aqui, a gente vai ter que determinar quais são os comandos. A gente não vai dar margem para isso ser relativizado e se misturar com isso. Porque aqui é uma regra. Regra não se discute, certo? O próprio direito ao trabalho vai dizer o que é uma regra. A teoria externa é diferente. Ela pressupõe o direito e seus limites imanentes na interna, mas na externa há uma divisão entre o direito em si e destacadas dele as suas restrições. Então, tem o direito ao trabalho, mas também tem as restrições ao direito ao trabalho. Essas restrições não necessariamente são internas. Elas podem aparecer a partir de uma colisão, por exemplo, de princípios. Então, aqui, nessa situação, não basta eu saber tudo sobre o direito ao trabalho. Eu vou conseguir entender se essa situação concreta ela é equivocada ou não a partir de uma interferência externa, que é o que fala ali. As restrições não têm interferência no conteúdo do direito, mas, ou seja, permite uma colisão com outro princípio sem que haja modificação do princípio sopesado. Vai ter uma definição de fora sobre quais são essas restrições, quais são esses limites para esse direito ao trabalho ser exercido. Tudo bem? A interna define-se por si própria. O direito começa quando termina o abuso dele. O direito termina quando começa o abuso. Na teoria externa não, existe uma complementação. Uma depende do outro para se definir qual que é o limite dele. Certo? Para que é isso tudo, gente? Para a gente entender situações concretas de quando a gente vai estar violando ou não um direito fundamental. Como eu falei para vocês desde o começo, tudo isso é uma disputa de narrativa, certo? Não pensem vocês que isso daqui não é fruto de muita dialética, né? Então, até que ponto isso daqui é uma violação e isso aqui não é? Então, essas interferências recíprocas, elas vão acontecer o tempo inteiro. Tudo bem? O Virgílio Afonso da Silva sustenta que toda norma que garante direitos fundamentais tem algum tipo de limitação quanto à sua eficácia, isto é, quanto à produção de efeitos no mundo jurídico. Lembra que eu falei para vocês da classificação do José Afonso da Silva? A do Virgílio ela é um pouco mais além ainda, porque o José Afonso da Silva falava de eficácia plena, limitada ou contida. O que isso quer dizer? Tem normas que a gente vai poder exercer diretamente, sem nenhuma restrição. Tem normas que vão depender de uma norma infraconstitucional, né? E tem normas que elas já podem ser exercidas, mas não impedem uma regulamentação, que é justamente essa classificação. A plena, direto, a limitada depende e a contida pode ser exercida diretamente, mas nada impede uma regulamentação. O Virgílio Afonso da Silva, ele vai mais além. Ele fala que todas as normas constitucionais dependem de uma regulamentação. Dependem. Porque são essas regulamentações que vão exprimir qual que é o conteúdo essencial desses direitos fundamentais.
Então não está escrito previamente lá, mas a gente vai precisar entender como que chegar nesse conteúdo essencial. Por isso que para ele somente seria possível se falar em teoria externa de restrição ao direito fundamental. Porque a partir do momento em que a gente depende de outra regra, de outra norma, a gente vai ter que fazer elas conversarem. Então, não dá para a gente achar que as próprias regras elas conseguem produzir seus limites. Tudo bem? Bom, gente, basicamente por hoje a nossa ideia era conversar um pouquinho sobre isso, né? Mostrar que esse tema dos direitos fundamentais eles são recorrentes, eles estão presentes, principalmente na atividade de defensores públicos. Se a gente pensar que essa atuação em defesa dos necessitados, que o artigo 134 da Constituição fala, ela já é uma decisão política, ela já tem um ponto de partida e que, na prática, na operacionalidade, no dia a dia da Defensoria Pública, se mostra mais recorrente ainda, justamente por ser contracorrente, né? Dominar esses mecanismos de discussão, de debate, isso aqui é um direito fundamental de eficácia plena, isso aqui é um direito fundamental que não depende de restrição, isso aqui é um direito social que já está positivado ou não, são conceitos que nem a gente havia conversado. Não existe assim aquela caixinha fechada dizendo vai ser assim sempre, né? Isso daqui é uma construção diária que vai mudar conforme a atuação de vocês, principalmente dependendo daquilo que vocês estiverem atuando, naquela causa que estiverem representando, tá? A gente vai continuar isso nos próximos encontros para falar sobre direitos fundamentais, políticas públicas e depois controle. É isso, obrigado.